Autocuidado, liderança sustentável, cultura do bem-estar. Esse é o podcast Healthy Hour. Apoio Lobby. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Healthy Hour, um podcast que fala sobre bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Eu sou a Cristina Boyajian, sou especialista em saúde e bem-estar e estou aqui com a Carol. Oi pessoal, eu sou a Carol Santos, executiva da indústria financeira e de meios de pagamento e também investidora e mentora de startups. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, quero fazer um agradecimento especial à Lobby, que nos forneceu aqui as nossas lindas canecas que a gente usa aqui no Healthy Hour. Obrigada, Lobby. Lobby é uma plataforma de kits e brindes personalizados que resolve para a sua empresa, desde a criação e desenvolvimento de brindes exclusivos até a parte logística, fazendo a armazenagem e a entrega em todo o Brasil. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Lobby, entre no site lobby.tech e mencione que você ouviu aqui no Healthy Hour, porque eles podem te dar até 3 meses grátis de armazenagem. Aproveite! Bom, agora quero apresentar a todos vocês a nossa convidada de hoje, a Fernanda Caloi. Vou chamar de Fê Caloi. Muito bem-vinda, Fê. Muito bom ter você aqui com a gente, Fê. Tô super feliz. Ai, obrigada. E para que toda a audiência conheça a Fê, eu vou apresentar aqui você formalmente. A Fernanda Caloi tem 3 filhos, é uma ávida meditadora, vamos falar sobre isso, facilitadora e entusiasta do trabalho em redes. Formada em administração de empresas pela ESPM em São Paulo, possui profunda experiência em growth, produtos digitais, inovação e estratégia para o ecossistema de startups. Já atuou em empresas como Google, Latitude e atualmente é a CEO da Lala. A organização social, ela oferece um programa de desenvolvimento para jovens de 14 a 20 anos em toda a América Latina e a Fê Caloi agora é responsável por essa organização aqui no Brasil, com o objetivo de encontrar e desenvolver as lideranças da próxima geração. A Fê também é conselheira em startups, entusiasta em iniciativas de fomento ao empreendedorismo negro e feminino. Seja muito bem-vinda ao Healthy Hour. Muito obrigada, já estou amando meu chazinho aqui. Muito e bom. animada para falar com vocês nessa próxima hora aí. É uma honra ter você aqui, Fê. Obrigado. Fê, nós sabemos o quanto é desafiador construir uma carreira de sucesso sem abrir mão do autocuidado e do bem-estar. Mantendo equilíbrio com a vida pessoal, ainda mais quem é mãe de 3 filhos. E um cachorro. Um cachorro e isso é importante. Dos filhos, ainda temos gêmeos na história. Isso. Eu também sei que hoje você mora em uma comunidade ecossustentável, idealizada, né, por você, e imagino que isso deve te ajudar aí a buscar fontes de energia alternativas para dar conta de tudo isso que você faz. Então, conta pra gente, como foi a sua jornada e como é, né, a sua jornada aí de equilíbrio pessoal e profissional, considerando todas essas facetas da Fernanda e pensando um pouco na sua trajetória mesmo, né? Enquanto você construía a sua carreira. Nossa, maravilha. Só essa pergunta já dá um podcast. Gente, exatamente. Não, e essa vale 1 milhão, né? Mas sim, enquanto você foi falando, Carol, eu fui pensando aqui, né? Realmente, acho que tudo que eu tenho hoje de experiência, né, me ajudou a chegar nesse momento de plenitude. Eu fiz 40 esse ano. Então, acho que a gente se sente num lugar assim, a gente não deve mais tanta satisfação, né, e a gente consegue ser a gente mesma. E eu acho que esse foi um ponto central para mim nessa descoberta aí de como ser uma líder equilibrada, feliz com todos os papéis, né, da minha vida. Você não ter uma idealização do que é ser perfeita em tudo, né? E você conseguir ser você mesma. Você conseguir colocar o seu melhor nos lugares sem tentar caber tanto ali no ambiente social, tem que ser mais formal. Na expectativa, né? Então, eu acredito que o que me possibilita hoje equilibrar profissional e pessoal e tudo que vem junto é essa permissão que eu me dei de ser eu mesma. Começa por aí, sabe? Então, assim, não vai agradar todo mundo.
e tudo bem. Sabe, tem coisas que não são pra você e tudo bem. Claro que falando isso do alto dessa maturidade, né? Com 25, acho que eu não tava tão plena assim. Não foi do nada assim, né? Exato. Então, eu acho que a gente se conhecer possibilita esse equilíbrio maior, né? Porque daí você fala os não certos, você escolhe melhor os projetos que você tá se envolvendo, você sabe onde pôr energia em cada momento onde tá mais precisando, né? E você não se desespera mais tanto de não tá dando conta de tudo, porque é um mito do que contaram pra gente que dá pra ser ótima, né? Ser CEO, ser mãe, ser tudo. Não pedir ajuda pra ninguém. Em não alta performance, sempre com um sorriso no rosto. E ainda deixando tudo lindo, a casa, e ainda tendo hobbies, e ainda, né? E assim, algumas coisas você vai ter que focar um cada vez, né? E vai ter que pedir ajuda, e vai ter, né? Então eu acho que me permitir ser eu mesma é o que faz eu me achar hoje mais equilibrado. Porque daí eu me conheço e sei os nãos e os sims que eu tenho que falar. Mas tem muito mais camadas, né? Não, e é um processo, né? Assim, a gente não nasce pronto mesmo, né? E você foi precisando também entender seus limites e buscando seus limites para chegar nesse meio do caminho aí que você chegou hoje, né? Teve alguma coisa na sua vida que deu essa virada, assim, de chave? Olha, Isso, ou assim, pensando na sua história, alguns momentos-chave que você falou, meu, aqui foi importante. Sim. Aqui, realmente, eu fui pro fundo do poço e saí bem melhor. Eu acho que tem uma ferramenta que eu diria que talvez é a principal, que se chama rede de apoio. E não só a rede de apoio familiar, né? Eu tenho que deixar meus filhos quando eu preciso descansar. É uma rede de apoio de você se fortalecer quando você tem que tomar uma decisão profissional. Ou então largar alguma coisa tóxica da sua vida, né? E daí quando você tem alguém te ajudando nessa travessia, gente que você confia, gente que quer o seu bem, né? Então eu fui muito cedo aprendendo o valor da comunidade. E por isso que eu falo que eu sou entusiasta de trabalhar em redes. Porque em rede, você tá multiplicando o seu poder. Né? Porque assim, gente, tô precisando de ajuda aqui. Vem um batalhão atrás, né? Então, e quando alguém pede ajuda, eu sou a primeira a também estar junto, sabe? Porque eu sei o quanto que às vezes uma palavra de incentivo ou um telefonema às 11 da noite que alguém quer te dar pra falar só de um negocinho, ou faz muita diferença. E é tão pequeno pra quem tá do outro lado, né? E basta a gente ter essa presença de falar, hoje eu tô dando, hoje eu tô precisando receber. E daí eu acho que esse balanço, eu chamei de rede de apoio, mas eu acho que também é essa vulnerabilidade de pedir ajuda. Você sentiu que era difícil e, de repente, isso mudou? Ou sempre foi muito natural para você pedir ajuda? Porque tem gente também que não tem esse start, né, de saber que pode. Né? Que é um ponto que a gente costuma ouvir muito, né, Carol? Sim. Eu acho que a comunidade, assim, trabalhar em rede não veio antes da maternidade. Eu já tinha percebido a força que é quando você tá com gente que acredita na mesma coisa que você e que, puxa, vamos fazer junto, vamos discutir isso aqui junto, vamos atrás, né, de saber como... Você não tá sozinho. Então, eu já dava muita atenção para os negócios em comunidade, né? Então, mas acho que com a maternidade veio... Com a maternidade e também acho que com Brené Brown, né? Porque ela colocou a palavra vulnerabilidade no radar. Verdade. Ninguém falava em vulnerabilidade antes dela, né? E daí você fala, nossa, eu posso ser vulnerável nesse momento. E ela colocou muito em momentos também corporativos, né? Então acho que foi abrindo essa conversa, né? Então, com a maternidade, claro, muita coisa mudou. Porque você não adianta mais você fingir que você dá conta de tudo sozinho depois da maternidade. Antes você até finge. Depois você não consegue mais, né? Então, é claro que quem tem a sorte, como eu, de ter um marido parceiro 50-50, né? As coisas ficam mais fáceis. Mas mesmo para duas pessoas é difícil. Né? Duas pessoas sozinhas, eu acho muito difícil a sociedade de hoje que fala pro casal que eles têm que se bastar. Nossa, é por isso que eu amo viver em comunidade, porque a gente tem nossos vizinhos, a gente tem essa coisa do coletivo, de que as crianças se sentem parte de algo maior. E a célula familiar é super importante, mas essa coisa de você se sentir parte de algo maior, assim, também traz uma segurança para as crianças. Se eu e o João não estamos, eles sabem que pode bater na porta do vizinho, entendeu? Não é assim, nossa, é só meu pai e minha mãe que resolve tudo. Então, isso traz um senso de que o mundo é muito maior, né? Então, por isso que eu falaria que essa ferramenta foi
a rede de apoio que me deu essa propulsão mesmo pra multiplicar o meu efeito, assim, né? E eu vejo tudo que eu fui fazendo. No Google eu trabalhava com rede, comunidade. Quando eu fui pra Latitude foi por conta também de todo esse trabalho que eu tinha feito em comunidade. Eles também já estavam baseando todo o negócio em comunidade. Na Lala, então, quando eu vejo os jovens sentindo pertencentes a uma comunidade, eles se sentem muito mais poderosos, né? Então, eu acho que o ser humano esquece um pouco. Acha que o sucesso é individual. Mas, gente, não. A gente perdeu isso, né? Isso é algo tão, acho que, natural já do ser humano. A nossa ancestralidade teve tanto disso, de comunidade. E a vida moderna foi nos afastando cada vez mais. E a gente se perdeu nisso, né? E tá aí os dados de saúde mental mostrando como a gente tá, né? Não só no trabalho aqui, tô, né, explodindo isso para outras, enfim, outras frentes. Mas é muito, na minha opinião, muito sobre isso, sobre essa falta de comunidade, essa falta de senso de pertencimento, essa falta de rede de apoio, seja, às vezes, numa religião, numa igreja, seja numa... Na sua tribo. Na sua tribo, né? Não importa o que não importa o que seja. Né? Esporte. Onde você sente que você pode ser você mesmo. Podem ser várias, né? E podem ser várias comunidades, né? E eu amo aquela frase, é preciso uma tribo para... Antes era criar filhos, mas é preciso uma tribo para... Tudo. Qualquer coisa. Exato. Então, tipo, porque você se sente também... Tem aquela outra, eu amo aquele filme Into the Wild, né? Que no final ele fala, a felicidade só é real quando compartilhada. Então, você vai ser feliz e bem-sucedido sozinho, vai ser muito menos do que o que você poderia se você estivesse dividindo e carregando mais gente com você, né? Então, acho que esses são alguns dos segredinhos. E tudo isso eu tô pensando como faz a diferença na vida de alguém que tá equilibrado nesse bem-estar, né? Aproveitando, me conta pra gente, pra nossa audiência, as rotinas da Fernanda de bem-estar. O que você não abre mão, que são indispensáveis? E se você puder também dividir como isso te ajuda no seu equilíbrio, né? Nesse contexto de conseguir lidar com as questões pessoais e profissionais e como isso te impacta também como líder, já vai ajudar bastante aqui no nosso papo. Legal. Realmente eu acho que a gente perdeu um pouco nesses últimos anos do digital muito acelerado o tempo livre de ócio, né? Porque qualquer tempo livre que você tem, você tá ocupando a sua cabeça descendo algum app. Né? Algum app você tá lá. Você nunca fala, bom, agora eu vou contemplar. Né? Então, como eu moro numa comunidade no interior, é muito mais fácil pra mim contemplar, porque eu olho pra fora e é verde. Né? E daí o que eu fiz que impactou muito meu bem-estar, fazem 9 meses que eu deletei aplicativos de redes sociais, não vou falar nomes, mas os que eu mais usava. Deletei, não entro mais. Coragem, né? Então, assim, eu ganhei 2 horas do meu dia. No mínimo. Sim. Porque eu me via com o celular na mão sem querer estar com o celular na mão. Porque é automático. Sem propósito. Só no automático. E tem coisas boas das redes sociais. Mas, quando elas viram essa muleta, elas viram a maior dreno de energia que existe para um ser humano. Então, só de eu liberar... os primeiros dias eu pegava o celular e o meu dedo procurava ali. O meu dedo não encontrava o que eu tava procurando. Aí eu punha no bolso. Aí eu abria, pegava o celular de novo daqui a 5 minutos e procurava alguma coisa. Aí não tinha nada pra ele clicar. Nenhum botãozinho ali. Colorido. Aí eu devolvia. E daí no terceiro dia eu já não tava tirando o celular do bolso pra procurar automaticamente o negócio. E daí, antes de dormir, quem nunca fez isso, levanta a mão. Você deita na cama, você pega o negócio e começa a olhar. Né? Pra quê? Tipo, sabe? E daí tudo aquilo de comparação. Porque, né, gente, na vida moderna, a gente tá olhando aquele negócio e não sabe por quê, e tá se comparando, e putz, fulano tá viajando. E tá tudo lá, né? O cartão, o documento. Exato. Ele é tão prático. Então, assim, eu vou só comprar um brinquinho lindo aqui que passou na timeline. Não, entendeu? Então, tipo, quando você vê, você tá fazendo... sensação de que parece que você tá perdendo alguma coisa e... Então, assim, nos últimos 9 meses, essa foi a coisa que mais fez diferença na minha vida de bem-estar. Foi de dezembro pra janeiro que eu fiz isso. E daí, ganhei tempo. Então, eu voltei a ler. Eu não lia livros mais. Olha. Fazia muito tempo que eu tava naquela luta de ler livro. Porque ou você lê ou você scroll, né? É. E daí, eu voltei a ler. Eu leio 3 livros por mês agora. Porque eu pego de noite e abro um livro.
Então, assim, gente, é tão simples, né? Que parece que a gente tá falando óbvio aqui, mas o o óbvio simples tem que ser nem sempre dito. é fácil. O simples é o mais difícil de fazer. Então, por isso que a minha rotina de bem-estar hoje, ela simplesmente foi substituir o meu tempo inútil em redes sociais. E desculpa falar assim tão cruamente, Não, porque isso aí. é a verdade, né? E claro que tem, tempo livre com as crianças, ir num restaurante, estar com os amigos, também. Mas essas coisas você enfiava no meio ali, né? Então, eu também acho que isso me recarrega muito, mas eu percebo essa mudança na minha rotina por esse tempo que eu tenho agora com a minha cabeça em paz. Não, e às vezes no tempo livre com as crianças e no tempo livre no restaurante, Você também quem não tá... nunca parou também pra não pegar o celular pra dar mais uma Exato. olhadinha, né? E daí eu acho que isso também manda uma mensagem, né? Porque quando você, como líder, então, eu tô muito mais focada, acho que nas coisas que importam. Acho que a minha vida toda foi ganhando um pouco mais dessa dinâmica, né? Então, fez muito bem, acho que pra minha presença. E claro que o WhatsApp ainda é um vício. O WhatsApp a gente tá o dia inteiro nele. Ele é um meio de comunicação, Exato. né? É um pouco mais do que uma rede exato, social. Mas ele é uma ferramenta que você... Mas sim, eu sou muito ativa ali de estar em comunicação e tal, mas quando eu tô numa reunião com alguém, tela pra baixo ou o celular fora da mesa, porque você tá ali presente com a pessoa, né? Então, eu acho que isso também manda mensagens, né? Quando você tá em reunião com mais gente presencial, não ficar no laptop. Então, eu tenho vários, assim... Sou perfeita? Não. Mas eu tento seguir várias regrinhas que eu acho que dão o tom, né? De quem tá com você perceber que aquilo é importante e tal. Então, na minha rotina de liderança, eu tento muito walk the talk, né? Tipo, se eu tô falando que isso eu acho que é o melhor, eu vou fazer. E daí a gente vai todo dia melhorando e tentando, né, ser uma pessoa melhor a cada dia. Errei hoje, amanhã eu tento de novo. Acho que isso como mãe também, né? Sem Não, dúvida. e é o tempo todo a gente se lembrando todo dia dos nossos próprios combinados, né? Então, não é que você aperta um botão e pronto, me transformei numa pessoa ótima. Eu posso ter sido ótima hoje, amanhã não vou ser, mas vou lembrar, não. Amanhã... Mas são os hábitos, né? Então, como você mencionou no começo, Carol, eu já tive a meditação como um hábito 100% presente, todos os dias, 1 hora por dia. Em fases da minha vida que isso foi o que me preencheu. E daí, em outras fases, faz parte como um outro elemento. Às vezes é uma meditação mais curta, às vezes é um momento de conexão para começar uma reunião, ou antes de entrar na reunião, que eu paro ali e respiro por alguns minutos, né? E daí, isso foi ganhando também esses ares de uma ferramenta que tá ali para quando eu precisar. Em um certo momento, já foi uma coisa assim, nossa, eu preciso disso como descoberta de quem eu sou, né? Então, aí, nessa época, 1 hora por dia, e você faz diversos tipos de meditações diferentes, né? Foi nessa época que também eu virei mais facilitadora também. Eu gostava muito de guiar meditações e tive isso em vários aspectos da minha vida, inclusive no meio corporativo. Que legal. Que acho que a gente pode falar um pouquinho disso, Pode né? contar como é que foi essa experiência, porque já vai conectando com a Fernanda líder, transmitindo esses exemplos, né? E, de fato, fomentando um jeito diferente de conduzir ali, né? Os seus trabalhos com as equipes. Isso. E vem muito do poder ser eu mesma, né? Então, quando eu tava no Google, eu passei 10 anos no Google, né? E é uma cultura muito forte. Eu acho que foi mudando, claro, ao longo do tempo, conforme a empresa foi crescendo, e esse mundo maluco foi se transformando também, né? Mas 13 anos atrás, quando eu entrei, era uma empresa pequena no Brasil, que esperava muito que as pessoas trouxessem elementos, né, e participassem da cultura, e fossem muito vivas na criação, assim, né, da cultura, não só do Google Brasil, mas do Google como um todo, né. Uma das coisas que mais me abriu a cabeça foi no meu segundo ano de Google, me convidaram para um summit no Google, no headquarters, no escritório central do Google, nos Estados Unidos, na Califórnia. Era um encontro de líderes de cultura de cada escritório. Gente, eu era uma vendedora. Nossa. Eu era uma account manager de anúncios. E falaram assim, olha, Fernanda, a gente acha que você tem uma influência na cultura do escritório. Eu era do comitê de cultura. Então, tinha várias pessoas no comitê de cultura. E daí, eles convidaram 2 pessoas de cada escritório para o primeiro summit de cultura do Google Global. Eu falei, não é possível, é pegadinha. Né? Tipo, erraram. Não deve ser mentira. E daí, eu tive que falar pro meu chefe que eu ia perder uma semana, eles iam, né, a minha área tinha que custear a passagem, então foi todo um momento também, olha essa oportunidade, olha,
reconhecendo o que eu já fiz no escritório. Bom, fui lá, primeira vez em São Francisco, pelo Google. Chego lá, o Larry Page falou na abertura do evento. O Larry Page é um dos fundadores do Google. Eu falei, eu ficava todo tempo me beliscando. Eu ficava me beliscando, falando, eu tô aqui. As pessoas que eu conheci, a outra pessoa que foi comigo do escritório do Brasil, pra mim é um ícone até hoje, modelou a cultura do Google, assim, eu me sentia tão honrada de estar lá, e era a minha voz natural ali do escritório que foi simplesmente reconhecida, né? Bom, nesse Summit eu tô contando tudo isso porque foi quando eu senti assim, nossa, que eles valorizam as pessoas que põem energia no que elas acreditam, eu tô colaborando com a cultura. Então tá, no ano seguinte começou não uma moda, mas assim, começaram vários escritórios a ver o que fazer pelo bem-estar das pessoas e meditação era uma das coisas, né, assim, uma das ferramentas. Isso mais ou menos em 2015, tá? Uau. E eu já tinha, né, essa prática. Então, junto com mais 3 pessoas, eu nem fui a que deu a ideia, mas essas 3 pessoas sabiam que eu gostava de meditar. Falaram, mas se a gente criar um comitê de meditação, e daí a gente oferecer uma meditação guiada todo dia por 20 minutos, vem quem quer. Pro escritório inteiro, tinha uma salinha que era mais tranquila, que era uma sala meio de relaxamento. A gente marcou meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta. A gente se revezava em quem guiava. Às vezes a gente punha o Headspace, que é um app, né? Sim. Quando, não tinha ninguém que guiar, estamos cansados, só punha o Headspace, porque é 15, 20 minutos. E daí começou, ia 5 pessoas, 10, 15, 20, 30. As pessoas voltavam. Caramba! E era 20 minutos que a gente ia almoçar depois junto. Sim. E daí a gente usava os outros 40 de almoço almoçando. Então, assim, foi... E daí os outros escritórios estavam fazendo isso também. Então, os comitês de meditação foram, né, assim, se conectando. E daí eu virei, de novo, líder global do comitê de meditação. Tipo, né, qualquer coisa. Tá faltando alguém que lidere, eu já ia indo, sabe? E foi um momento muito importante da minha vida que eu vi assim, caramba, é só você ter uma ideia que faz bem para as pessoas que você vai lá e você faz parte do molde dessa cultura. Sem medo de julgamento, sem medo de ser você incrível. mesma. E daí todos os anos acontece, né? Existe espaço. Existe. E tudo bem, tem gente que vai olhar e vai falar, até parece, eles estão lá dormindo. Tá bom, você pode não acreditar. Mas eu fui vendo que as pessoas vinham no dia seguinte. E falavam, nossa, meu dia foi tão bom ontem, eu quero de novo. Né? Então e daí a gente virou rapidamente o escritório, tirando o escritório da Califórnia, que é muito grande, tinha 10 mil pessoas, a gente era o segundo escritório mais ativo. Porque todo dia também Google, né, gente? Então tudo era medido. Então você tinha que olhar quantas pessoas tinham e submeter rapidinho. Dia tal fizemos, tinha 20 pessoas. Dia tal fizemos, tinha 25. Dia tal fizemos, tinha 2. E daí o facilitador sempre submetia lá um formezinho e eles iam computando. A gente era o segundo escritório mais ativo do mundo. Nossa. E eu e os outros 3 pessoas, a gente, olha, gente, é 20 minutos do nosso dia. E a gente tá, uma coisa né? Simples, e daí, né? no ano seguinte, eu engravidei. E eu dei várias meditações guiadas grávida. Foi tão bom. Tipo, sabe, assim, e essa época eu tava bem ativa também nas minhas próprias meditações. Então, assim, é uma coisa simples, mas que com um pouquinho de apoio da liderança e as pessoas podendo ter a voz delas, mudou a vida de um monte de gente. Tem gente que até hoje me encontra e fala, você sabe que eu comecei a meditar por causa daquela época no Google, né? E olha, até hoje faz bem pra minha vida. Então, assim, é muito pequeno o esforço que você faz pra atingir, impactar tantas e de pessoas. novo E em esse rede. esforço te beneficia também, como você falou, você se sentia bem. Me sentia fazendo. bem, E já tem exato. estudos que comprovam, Sim, né? Que muitos. ao meditar você aumenta o foco, você consegue realmente Não, todas as trazer um funções bem-estar do para o seu corpo, né? Em equilíbrio com a sua mente, para ter alta performance em tudo que você quiser, né? Exato. Nossa. Então foi uma E fase... você foi desmistificando provavelmente a meditação para muita gente. Sem dúvida. Porque acredita-se, né? E as pessoas criam uma coisa, não, meditação não é para mim. Ai, não consigo, Né? é muito não difícil. consigo, Ai, eu não paro. Eu não consigo parar de pensar. Aí vem aquela coisa, quem disse que tem que parar de pensar Exato, pra pode meditar? ficar pensando. Mas assim, eu acho que você deu essa oportunidade das pessoas irem experimentando e talvez umas não ficaram e tá tudo bem, e tem um momento, né, pra isso. Mas, Fê, você trouxe um ponto aqui que foi interessante. O quanto o ambiente também permitiu que isso tudo acontecesse. Né? Sim. O quanto o ambiente não tóxico, um ambiente que tem uma cultura que também dá espaço para as pessoas serem elas mesmas, para as pessoas proporem ideias, né? Isso fez diferença total. E assim, dá pra ver também os tempos de guerra e de paz, né? Então assim, era uma época muito
o Google tava muito bem, né? Uhum. Então dava tempo de todo mundo fazer tudo o que queria, porque tava vindo todos os números, né, possíveis sempre, a cada quarter melhorava, né? É claro que em épocas mais difíceis vinha menos gente. Putz, esse quarter tá puxado, então eu não vou parar esses 20 minutos, vou almoçar direto e voltar, né? Então você sabe também que se não tem um empurrãozinho assim, em tempos bons, tudo dá certo. Em tempos ruins, vai ficando, a corda vai ficando mais esticada, né? Os comitês mesmo, tinham vários comitês, além do de cultura, tinha comitê de mulheres, comitê, né? Todos os grupos de afinidade, né? E daí fica mais difícil você fazer coisas além, né? Então, demanda mais esforço das pessoas. Mas ainda estava dentro da cultura da empresa... Abrir o espaço e falar, podemos, só que a gente tem que pensar antes também em como continuar. Não, e é louco, porque no fim é quando as pessoas mais talvez fossem se beneficiar e, né, quando mais elas iam precisar disso, né, dessa ferramenta para justamente aguentar a pressão, para justamente tomar as melhores decisões. A gente acaba, às vezes, não priorizando. A correria. No fim, você tá ali tendo que bater uma meta, né? Então, mas se todo mundo levou aquela sementinha e usou no seu dia a dia, acho que a gente, né? Mas continuou, acho que até hoje existe, pra falar a verdade. Acredito que até hoje exista, mas sim, foi uma descoberta pra muita gente, Muito foi legal. uma fase que todo mundo experimentou junto, né? Então, acho que é uma das coisas que eu mais mergulho, assim, de ter posto materializado. Uhum. E hoje você faz isso com o seu time também? Então, eu Como cheguei na Lala, né, faz 1 mês e meio. Então, no primeiro dia que eu cheguei, eu sugeri pras pessoas, gente, vamos fazer uma visualização, todo mundo junto. Todo mundo amou, falou, nossa, a gente meditou no primeiro dia, né? E já foi uma coisa que eu falei, olha, eu queria colocar como, talvez um ritual, né? E preciso manter minha palavra aqui e colocar que seja online, né? Que seja nos encontros, nos rituais que a gente tem. Então, de vez em quando a gente faz, em alguns times sim, mas não é alguma coisa institucionalizada ainda. Mas eu acho que tem muito potencial, porque é um momentinho que você para, né, em grupo, pra pôr uma intenção, pra todo mundo respirar fundo, porque vai discutir algum assunto importante, né? Então, acho que é muito bem-vindo a gente trazer mais isso. Eu ainda tô vendo, né, a cultura de cada lugar, né? Lógico. Mas sinto que tem muito espaço, assim, que todo mundo é muito curioso. E tem muito do perfil. Você tá lá 1 mês, enfim, você também tá sentindo as pessoas Claro. e tal, trazendo, né? O meu jeito e ouvindo o deles também. E tem um contexto também de culturas diferentes, né? Por mais que seja time Brasil, você comentou que também tem uma bastante, né, influência e atuação aí em toda a América Latina, né? Então ainda tem que moldar e ouvir, acolher também as diferenças de cada um desses locais, né? Eu imagino que é mais um componente. É mais um elemento, E sabe que quando entrou a pandemia, também foi uma coisa que manteve o time muito unido. Eu tava no Google ainda. E eu e uma outra pessoa da Polônia, era um time global que eu fazia parte nessa época, a gente colocou 2 horários diferentes por causa dos fusos horários. E 1 ou 2 vezes por semana tinha sempre um espaço de meditação que as pessoas podiam vir. Então eu fazia 2 vezes por semana, porque, né, tava todo mundo aprendendo a lidar com aquele... E lidando com muita incerteza e muito medo, né, do começo, que a gente não sabia o que era, as pessoas morrendo. Então, imagina você ter um lugar que pelo menos você se conecta ali, respira junto, todo mundo punha energia boa, todo mundo, né, pensava no que estava acontecendo para tanta gente, agradecia, né, por a gente estar em segurança. Então, no momento da pandemia, também foi uma ferramenta que eu me apoiei muito e usei para deixar as outras pessoas um pouco mais acolhidas também. Então, Bárbara. Foi incrível. Mesmo online, né? Mesmo Funcionou. online, a gente entrava e daí eu falava, gente, quem quiser pode desligar a câmera, eu vou falar aqui 15 minutos, daqui a 15 minutos a gente volta, abre a câmera e conversa como a gente se sentiu. Então aí todo mundo, né, fazia esse momento mesmo online, cada um no seu. Muito legal. Fê, teve algum momento na sua carreira, enfim, que você tentou implementar ou tentou trazer alguma prática, alguma iniciativa, que não precisa ser a meditação, pode ser qualquer outra coisa, que foi muito desafiadora, assim, que você encontrou muita resistência, e como que você lidou com isso, assim? Olha... Porque tudo isso que a gente tá ouvindo aqui é muito... Assim, tudo fluiu muito bem, né? Tudo funcionou, você foi, propôs, o ambiente ajudou... As pessoas que estavam ao seu redor, poxa, acolheram isso, mas nem sempre é assim. Não, mas teve esses momentos que eu falei,
quarter que a gente não tá batendo meta. Tá. Não apareceu ninguém. Tá. Então, aham, não e é você que foi se tudo manteve flores. ali. É, aí a aham. gente falava, bom, tudo bem, vai. Então, essa semana, em vez de 5 vezes, a gente fez 2. Apareceu 2 pessoas cada dia. Mas a gente vai manter. Uhum. Sim, não foi tudo flores, né? E muitas vezes, por exemplo, no ano seguinte, eu fui naquele summit de cultura, no ano seguinte eu quis ir no de meditação. Não aprovaram o budget. Então, não é que sempre... Olha, você já foi ano então, passado, a história né? é real aqui. Exato, que é então isso, não é toda hora, né? Mas a gente vai cavando e vai o não a gente já tem, né? Isso. Então eu sempre tentava e muitas vezes falava, bom, tá bom, vai, deixa eu trabalhar um pouco. É. Mas sim, eu acho que tem momentos mais desafiadores e que você tem que influenciar as pessoas, usar, como vocês falaram, os dados, né? De que melhoram a performance, né? Então, eu acho que, principalmente quando eu comecei a mexer com diversidade, também mais pra frente, a gente tinha que se apoiar em dados. Porque ninguém queria saber, vou dar dinheiro pra isso, pra quê? Olha, porque vai melhorar, sim, no final, a sua lucratividade, porque o seu time vai estar mais feliz. Então, você não podia ir só com o discurso, olha como é lindo todo mundo feliz, né? Tá. Então, eu fui aprendendo, quando eu comecei a brigar por budgets de programas de diversidade, que importava mais você mostrar os resultados do que só a ideia ali, o sentimento de que aquilo era muito bom. Perfeito. Só o brand, Aham. a marca não vai Não sozinha. colava. Para de pé. E a gente continua vivendo isso, acho, né? Hoje em dia, Sim. os budgets para programas de diversidade que antes eram, a gente vai fazer tudo que der. A gente já tá escolhendo, né, as empresas escolhem muito mais, tem uma briga até acho que das funções ali, né, dos champions, né, de cada coisa. Não é tão fácil. Acho que teve um boom e agora as coisas voltaram a ser um pouquinho mais calculadas ali, né? E você tem que usar a influência, a política, os dados, no fim, né? Então... isso tá acontecendo muito agora, né? Com o tema de bem-estar, né? Dentro das empresas. Essa onda de benefícios corporativos, né? De monte aí. Muita solução bacana surgindo. As empresas... colocando, né, os benefícios como um diferencial, né, para atrair talentos, reter talentos, mas a gente sabe também que não é só isso, né, que atrai e retém talentos, mas a importância de olhar para números, né, esses dados, medir, mensurar, que acho que ainda é um grande desafio, né, Fê, dentro das empresas. Você já tem ideia, ou você já pensou como que você vai tratar esse tema de bem-estar hoje com esse time que você acabou de chegar? Você com um papel novo na tua carreira, né? O papel de CEO, você estava falando com a gente aqui o quanto é desafiador pensar, né? Poxa, tô virando uma chavinha agora, né? Sim. A responsabilidade é muito grande. E você vai dar muito tom, né? Dessa cultura e desse time. Você já pensou em como que você pensa em olhar para o bem-estar? Como é que você pensa em tratar esse tema? Que diversidade faz parte dele, né? É bom lembrar. Sim. Né? Então... Eu pensei, e mais do que isso, eu me surpreendi quando eu cheguei, porque a gente tem os programas de desenvolvimento de liderança, né? Todos eles são baseados em criar habilidades socioemocionais. Então, autoconfiança, você ter o seu storytelling, né? De contar a sua história com orgulho e não se esconder a história. Então, tem várias habilidades... Para o público, para né? os jovens. Para os jovens que... Isso. O programa... isso legal. É o que a Lala faz, Tá. né? E daí, quando eu cheguei, perfeito. uma das coisas que está incubada, e eu até tô dando um mega spoiler aqui, espero que o meu time não me mate, é que a gente quer lançar um programa de saúde mental. Gente, olha aí. Então, assim, maravilhoso. já é Já uma tô coisa dando que spoiler do exato. Healthy Hour. Meu Deus. Então, vamos ver. Espero que não seja um segredo de Estado. Acho que eles não vão ficar bravos. Mas é um programa que já tem até algumas conversas, algumas discussões, uma base, porque a gente percebeu que para esses jovens se desenvolverem como líderes e se conhecerem melhor e tal, eles vão abrir algumas caixinhas ali que estavam escondidas. Que quando você abre, você lida com quem você é. Você lida com os seus medos, com as suas inseguranças, com a sua vulnerabilidade. E se você não estiver muito conectado a um traumas, tem que ter apoio, monte. né? Então, se você não estiver conectado a apoio, a suporte, a conhecer o que é essas ferramentas de saúde mental, né? Exato, não vai adiantar nada você abrir todo esse movimento e daí a pessoa não conseguir lidar com aquilo e falar, melhor voltar pra trás, não quero mais ser líder. É aquela história de ver os cacos todos quebrados e falar, bom, tá bom, e agora? O que eu faço com Como é que isso, eu né? trato isso? Então eu cheguei e já achei incrível.
já ter essa proposta. Mas isso é para, né, os beneficiários do programa. Para o time, o que eu mais coloquei de energia nesse primeiro mês foi ouvir as pessoas. Porque, vamos voltar pro básico, né? O simples é o mais fácil de fazer, é o mais difícil de fazer. Então eu podia chegar já falando pra todo mundo que eu sei como fazer. Uhum. Só que eu resolvi ouvir antes e ver o que eles precisam, o que as líderes que já estão lá já acham do que tá acontecendo, como é que as pessoas estão se relacionando, como é que tá a confiança entre o time, porque foi uma transição também. Eles ficaram muito tempo esperando a CEO chegar para decidir algumas coisas. Então, ficou aquela coisa assim, putz, tá tudo meio em suspenso, mas quando ela chegar, ela vai decidir. Uhum. Então, fica uma sensação até dessa ansiedade da gente pôr as coisas pra acontecer, né? Então, eu tô ouvindo muito as pessoas, entendendo onde estão os maiores, assim, buracos mesmo do que tem que ser decidido, do que tem que ser construído, né? Porque essa liderança para a Lala Brasil é nova, não existia esse papel antes. Existia apenas a liderança da Lala Global, que é a América Latina inteira, que sempre foram os 2 fundadores. E daí eles precisavam começar a descer mais no nível local, porque, como a gente falou, né, tem cultura diferente. A gente tá na ponta, a gente tá lidando com toda a audiência local, tanto dos participantes dos programas, quanto das pessoas que doam, dos parceiros, né? Então é um contexto Brasil que talvez a nível regional que eles tava muito difícil de chegar mais perto. Então, o foco da Lala agora é descer em nível local em mais países. Perfeito. E o Brasil é esse piloto de como é que tá estruturando, como é que tá dando certo, né? Então, eu preciso ouvir esse time que já tá fazendo isso há mais tempo que eu. Eu só preciso ajudar eles a juntarem as peças e ver se o time tá com todo... né? Eu gosto muito da analogia dos times esportivos, né? Um time de futebol. A gente tem o goleiro, a gente tem a defesa, a gente tem os atacantes. Cada um com o seu papel. Exato, e no tá papel todo mundo certo. funcionando. Exato, as pessoas estão felizes no papel delas ou elas foram colocadas ali pra tapar um buraco ou elas preferem estar em outro lugar? Então, eu tô amando, assim, fazer esse papel de olhar pro time com carinho e com calma, porque você construir relações não é em um one-on-one de 30 minutos online, né? Então, toda terça, quando eu venho, a gente sai pra almoçar, a gente faz presencial, né? A gente bate papo, né? E daí é isso, às vezes nos rituais mais simples, né? Então a gente tem um check-in no presencial toda terça, de meia hora, que é uma pergunta. A última vez cada um sugere uma pergunta cada vez, né? E eu sugeri a última, que foi: o que você sonhava em ser quando você era criança? Então, teve uma pessoa que falou: puxa, eu sonhava em ser empacotadora de presente nas lojas de brinquedo. Olha que maravilhoso. O outro falou: putz, eu sonhava em ser advogado, sempre sonhei, eu sou hoje. Que legal isso. Então, e aí é um check-in não só... Eu adorei, já vou implementar também. Então, conta mais. Então, é um check-in que não é só de falar como é que você tá chegando ali. Também vem uma pergunta. Vem uma pergunta extra. E as cada pessoas participam da construção dessa pergunta. Olha que ferramenta bacanésima. A gente pede bacanésima. pra ter um mediador diferente a cada semana. E essa pessoa traz a pergunta. Top. Então pode ser uma coisa... Teve uma outra que eu fiz logo no meu comecinho, que foi: com quem, vivo ou morto, você gostaria de jantar? Então aí você ouve as pessoas trazendo assim: puxa, Jesus Cristo. Puxa, minha avó. Puxa, né? Você enxerga a pessoa lá dentro. Exato, e daí você conhece a pessoa. Então, assim, gente, não dá pra construir relações se você chega no one-on-one já perguntando da tática do que tá acontecendo no trabalho. Você tem que perguntar pra pessoa como ela está e querer saber a resposta, né? Interesse na pessoa. Então, esse check-in eu tô amando, faz muito sentido pra mim conhecer o time. E é mais um elemento de bem-estar, porque a pessoa fala: nossa, no meu trabalho ligam pra mim como pessoa. E não só como um número que está lá entregando um resultado, né? Sim. Então, não tem como. O check-in faz muita diferença. Eu gostei desse incremento da ideia da pergunta. Do ótimo. Mediador também, a gente já trabalha com a pessoa que é responsável por fazer a ata e tal. Então, já é fácil de implementar. Adorei, Fê. Já vou copiar. Vamos trocar mais perguntas boas, que tem algumas que dão Não, muito mas certo. essas boas práticas é o objetivo aqui do nosso papo mesmo, né? Então, tá super conectado. Muito bom. O que mais que você anda fazendo lá na Lala de boas práticas aí? Inspiradoras. Olha, eu gosto muito desse... Eu dou muito peso pro one-on-one, sim. Isso eu aprendi no Google, né? Então, eu acho que não pode pular, não pode falar: e só essa semana não vamos fazer. Eu acho que se você tem um problema, você remarca. Porque é um momento de troca muito importante, ainda mais no online, né? Se a gente for pular o one-on-one, você vai encontrar a pessoa quando? Vai conversar com ela quando?
né? E a pessoa cria uma expectativa ali exato. também pro né? E a pauta é muito importante, a pessoa tem que... Não é você só despejando, né? Você líder despejando o que você quer que a pessoa faça, tem que deixar o espaço, tem que falar pra pessoa que ela é responsável por trazer a pauta, né? É um one-on-one de verdade, né? Hoje em dia tá cheio de como fazer um bom one-on-one, mas as pessoas esquecem na correria de colocar o peso, né? Então, pra mim, tem que ter o balanço de trabalho e pessoal. Então, trazer também um pouquinho, quais são suas aspirações, falar de carreira, entender se a pessoa tá feliz no que ela tá fazendo, se ela quer se desenvolver no quê, do que ela gosta, se ela conhece os pontos fortes e fracos dela, né? Claro que isso tudo vem também com desenvolvimento mais apoiado pela área de pessoas e tal. Mas como a gente é uma ONG pequena, que não tem um super time de desenvolvimento, eu acho que faz parte da liderança e dos líder, dos gerentes, né? E fazerem isso com cada pessoa. E se eu fizer com os meus... reports, eles vão fazer com os deles, né? Então daí isso vai se tornando uma cultura, né? Da organização. Multiplicando. Exato, e se a gente não falar disso com as pessoas, a gente não sabe como tirar o melhor delas, né? Então, voltando pra analogia do coach do time de futebol, o coach, ele tá sempre pensando como tirar o melhor daquela pessoa, como fazer ela melhorar, né? Então, se você não tem esse olhar pros seus liderados, bom, eu sei qual é o ponto forte daquela pessoa. Deixa eu ver que mais que ela ama e que ela quer desenvolver. Porque daí você vai ajudando, é só uns empurrõezinhos, né? E eu acho que mais uma coisa, eu tô lendo um livro, tá? Sobre essa questão do coach, assim, né? Que inclusive é um livro... já compartilha É bem voltado pras Big Techs e pro Vale do Silício, porque essa pessoa que chama Bill Campbell, ele foi um coach tanto do Larry Page, do Sergey, os fundadores do Google, quanto do Steve Jobs. E ele não era um coach de indivíduos, ele era um coach de time, porque antes ele tinha sido coach de futebol por 20 anos. Nossa! Treinador, né? Tô falando coach, ele tinha sido treinador de time de futebol. Então ele ficava olhando exatamente o que eu falei, de qual player tá em qual lugar. Então ele chegou no Google e falou, ótimo, deixa eu ver se o time de liderança tem todas as fortalezas que a gente precisa, se as pessoas estão no lugar certo. Então ele era essa pessoa, esse treinador de olhar pro time, não só, vamos cuidar de você e da sua carreira. Chama O Coach de $1 Trilhão, e é sobre a história do Bill Campbell. E eu lembro muito do Larry, do Sergey, das lideranças do Google, do Eric Schmidt, que na época também era CEO quando eu entrei no Google. Depois ele saiu e virou Larry de novo. Então foi muito legal, eu peguei essa transição, né? E eles falavam do Bill, assim, com um carinho de quem fala de um pai. E no meio, eu não lembro que ano que foi, mas eu já tava no Google há alguns anos, o Bill faleceu. Foi um acontecimento, assim. Então eu tinha na minha cabeça que ele era uma figura muito importante, mas só agora eu fui ler o livro. E fez todo sentido no meu timing. Nesse momento. Então eu tô assim, nossa, deixa eu olhar meu time, tirar o melhor de cada um e ter certeza que tá todo mundo feliz com essas posições. Essa é dica de ouro, hein? Também já vou comprar esse livro agora. É incrível, eu tô amando o livro. Algumas coisas são óbvias, mas tá tudo tão organizado numa forma que você lê e você fala, puxa, eu quero ajudar as pessoas a serem melhores. E eu acho que eu faço isso bem por ter esse olhar equilibrado de falar, eu quero que a pessoa esteja feliz na vida pessoal e na profissional. Eu quero que ela esteja entregando o melhor pro time, né? E eu acho que foi muito isso que o time da Lala viu em mim também no processo seletivo. Que eu ia cuidar do time, porque são muitas pessoas jovens, que vieram, às vezes, participantes do programa. Olha. A gente tem 1/3 das pessoas do time... oriundas da escola. Exato. Né? Do programa de formação. Então, é o primeiro emprego de muita gente. Olha. Né? Então... eu falei, nossa, será que eu vou conseguir lidar? Porque, né, a gente tá acostumado mais com gente que já tá acostumado, com carreira corporativa, né? Eu falei, não, são pessoas. No fundo, tudo é sobre pessoas, né? Então, acho que foi isso que mais eu repeti pra eles. Pra mim é tudo sobre pessoas. Eu vou querer entender se o time é o certo para os problemas que a gente tem. Eu vou tentar ajudar as pessoas a estarem no melhor lugar delas. Então, esse livro eu recomendo demais, assim, tá me inspirando muito nesse momento. Muito legal. E, Fê, é interessante, né? Porque... essa sua preocupação com o time, de trazer o melhor deles de uma forma, né, correta, positiva, olhar para esse bem-estar e tal, é esse mesmo time que está cuidando do programa de formação de futuros líderes. Então, olha que loucura, olha a volta que a gente está dando aqui, que no fundo... você, a sua empresa, né, a Lala, e todo o seu time, que vai ser muito bem cuidado por você, não tenho a menor dúvida, são essas pessoas que vão construir
um programa ou cuidar de um programa que vai formar os futuros líderes. E que futuros líderes a gente quer. Olha, Não, você assim, entendeu tudo. né? Exatamente, assim, a gente tá muito preocupado com essa cascata. Uhum. Então, e digo mais, a gente tá muito preocupado com os facilitadores dos programas que também são ex-líderes. Muitas vezes eles têm uma carga muito grande de estar passando todo esse conteúdo, nem eles se achando que eles são ainda, né? Então a gente tem que cuidar de todas essas camadas, sabe? Porque a participação no programa e depois você poder ser um trainee de facilitador, um facilitador assistente, sei lá, co-facilitador, depois um facilitador sênior, depois um facilitador líder, tipo, você pode subir uma escadinha. Encarreirando. E a gente remunera. Olha. Então, muitas vezes, os primeiros empregos de todo esse pessoal tá sendo nessa escalada, na nossa escala, do nosso próprio programa, né? Só que isso vem com uma carga de saúde mental muito grande, porque eles estão lidando com os problemas deles e com os dos outros o tempo inteiro. Então, eu acredito realmente que é muito importante cuidar das pessoas nesse lugar que eu tô, porque tudo isso reverbera lá na ponta. Tem a ver com o teu business, assim, simples assim, né? É o walk the talk. A gente tem que ser o exemplo pra eles, né? Então, hoje mesmo, uma pessoa que é gerente dos programas falou: puxa, eu tenho que tratar eles com todo o carinho, cuidado e atenção, porque é assim que eles vão tratar o próximo. É isso. Então, tipo, acabou. É só a gente fazer... São as primeiras referências, né? Sim. Que eles e vão eles levar são muito pra jovens, eles absorvem tudo aquilo como se fosse assim, uau, né? Tipo, são... as nossas primeiras referências, né? Eles estão abertos. E é uma fase da vida que você é massacrado pela sociedade. Qual a faixa de idade de 14 mesmo? A 20 anos. Nossa. Então, você é massacrado de falarem, imagina que você quer fazer isso da vida, esquece. Desafiadora. Não sonha com isso, porque não vai dar. É melhor você garantir aqui esse empreguinho mesmo que apareceu e vai sem reclamar, né? Ninguém fala pra eles, pode sonhar alto, né? E a gente quer ser essa barreira, essa proteção para eles poderem sonhar dentro de um lugar seguro e achar as ferramentas para construir esse sonho, né? Então, você se tornar uma pessoa mais resiliente, você ter esses elementos aí para daí poder fazer o que você quiser. Então, assim, gente, não tem como não estar apaixonada pela Lala, né? Muito. E a gente tem hoje muitos dados, né? Já também trazendo essa faixa, né? Os jovens, os adolescentes... Que são os que estão mais sofrendo. Como eles estão sofrendo com questões de saúde mental, assim, né? Aumento de suicídio e tal. E nas classes menos favorecidas, a gente vai ver mais ainda. Super, né? Então, o trabalho... de vocês, e aqui assim, fazendo propaganda da Lala mesmo, mas é isso, né? Lindo. É um trabalho de base. Falando de base. do paralelo aqui com o futebol, Exato. É trabalhar na base para realmente conseguir fazer a diferença, né? E a gente precisa achar esse time forte o suficiente para criar estruturas que vão escalar esse trabalho. Né? Então a gente precisa aprender como criar mais facilitadores, como chegar em mais jovens, como ter a confiança dos nossos doadores, porque é um modelo novo, é alguma coisa que ninguém nunca fez, assim, o desenvolvimento de liderança mais holística, né? Verdade. Então tem muito a ver com saúde mental, tem muito a ver com bem-estar. Senão não vai dar certo, porque se as pessoas quebrarem no meio do caminho, né? E a gente vê isso muito nos empreendedores e empreendedoras de tech. Nossa, eu queria muito chegar nisso. Eu tava esperando você terminar. Ótimo. Não, porque eu te conheço desse universo, né? Assim, eu imagino quantas conversas você já teve com founders de startups, independentemente aí da fase dessa startup, talvez até com mais no comecinho ali, né? Os early stage. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Não sei, tem tudo. Cada tem fase tem seu difícil, né? Mas como que você, Fê, fazia ou faz até no papel de mentora. Sim. Isso, mentorando essas pessoas, abordando esse tema com elas ou não. É um tema que esses founders hoje, você vê eles abertos a falar, abertos a conversar, a melhorar, a olhar para isso dentro da empresa. Né? Pedir ajuda. É uma pauta hoje. Eles reconhecem que isso é problema. Eu acho que ainda é um tabu. Mas é um tabu menor do que já foi. Antes era assim, imagina, esconde, engole o choro e bora. E tem que dar conta ser o primeiro a abrir acender a luz. Tá tudo bem. E tem a famosa frase fake it till you make it. Então você ficava ali mantendo a pose até achar que dá certo ou até
quebrar, né? Tipo, quebrar, digo, a pessoa, Sim, né? fazer um burnout, né? Ter um Então, problema sério. eu acho que hoje em dia já tá sendo mais falado e aceito que as falhas fazem parte. Então, com essa... tem mais gente abrindo as suas falhas, né? E contando mesmo em posts no LinkedIn. A minha startup falhou, eu vou contar aqui por quê. E às vezes vindo de homens brancos, né? Porque o mais difícil era essas pessoas da classe dominante assumirem que eles não são perfeitos, né? Então acho que tem mais gente contando as suas histórias de falha. Ufa. Né? Mas ainda é aquela coisa, putz, será que eu vou ser mal visto ou não? É mais pros corajosos ainda, eu acho. Então, mas eu acho que nos círculos menores as pessoas têm se colocado em mais situações de pedir ajuda. Mas ainda tem uma síndrome do super-herói, que você tá no palco, mas ninguém sabe que tá tudo uma caca. A gente vê isso muito no modelo das startups que entraram no modelo VC, né? No modelo de Venture Capital. Acho que ainda é mais forte essa cultura do não, tal, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, metas lá em cima. Porque você comemora cada rodada e a rodada é apenas mais peso nas suas costas. Né, a rodada de investimento, o né? cheque vem junto com um monte de outras coisas. Você tá celebrando, nem começou ainda, né? Então, acho que tem isso, porque você celebra uma coisa que, não, na verdade, só te deu muito mais pressão, né? E daí fica aquela dicotomia do dia a dia. Putz, eu devia estar feliz porque eu levantei dinheiro, mas, cara, eu nem sei como é que eu vou fazer. Não, a pessoa nem pensou que isso... O que ia acontecer depois desse cheque? E você também... Né? E tem, acho que, uma coisa por trás que não é tão claro que se você entra nesse jogo, ele é meio... Você não tem como sair dele, você tem que continuar levantando dinheiro. Porque o que esperam, né? Exato, porque o que esperam de você é que você cresça. Paga o retorno, não é que assim, eu cresci, agora tá bom. Não, você tem que continuar crescendo, porque você tem que retornar pra mim. Né? Então, mas tá sendo mais falado, acho que as regras desse jogo, é que muita gente entra meio desenganado, assim, não, eu vou só levantar essa rodada aqui pra ir até ali. Mas não, a pressão continua em cima de você, né? Então, tem outras fontes de financiamento, acho que isso é papo para um outro dia, mas é uma pressão gigante mesmo, que muitas vezes os fundadores e fundadoras tomam sozinho, quando você é um CEO, quando você é um founder solo, né? Então, você pode contar ali com os mentores e tal, mas as decisões do dia a dia, e às vezes fazer um layoff, né? Mandar a gente embora. Super difícil. Né? E como você falou, puxa, não oferecer os benefícios, e tá todo mundo com a corda esticada, né? Então, eu acredito que é um tabu menor hoje em dia. Até veio muito quebrando esse tabu, um relatório da Latitude, que eu acompanhei, enfim, falando sobre saúde mental. A Latitude participou, sim. Acho que o Brian, né, o CEO da Latitude, foi um dos principais contarem. Acho que foi a Endeavor e foi a Endeavor com a Latitude. Outros, eu lembro, tinha a Latitude lá, era o Brian falando. Exato, e ele contou, puxa, vocês acham que foi esse relatório foi incrível, assim, né? Porque trouxe luz para um tema que pouca gente fala, e a gente não vê, a gente só vê no LinkedIn as notícias dos rounds levantados. Disney, né? Dos rounds levantados, mas ninguém fala sobre a saúde mental desses empreendedores, né? Exato, e eu acho que tá sendo mais aceito, assim, você ter um coach, você fazer algum... Não, é o triatlon, né? Mas também tem isso também. O meu saúde mental é o triatlon, gente. Difícil, né? Também. Acho que é muito, né? As pessoas tentam colocar umas caixinhas e achar fórmulas mágicas. Não tem. A gente tem que estar aberto para experimentando o que faz sentido pra gente. Que passa por nos conhecermos. Voltamos pro começo do conversa. A gente pode até se inspirar no outro, tá tudo bem. Sim. Se inspirar no triatleta que também é líder, se inspirar, tudo bem. Mas talvez não seja pra você. Isso, e né? tudo bem. Agora descobre o que é pra você e às vezes o seu ponto de equilíbrio de bem-estar é a meditação, às vezes é a gastronomia, como, né, a gente vai ter ou já teve, dependendo aí do episódio, uma conversa aqui. Então, assim, encontre o seu caminho, né, de descompressão, de bem-estar, seja a tua rede de apoio, ou tudo isso, né? Ou um monte de coisas, né? Não, e passa por essa descoberta também. O que eu gosto? Quem sou eu sem o crachá? Né? Então, quem sou eu quando eu não tô dentro de um ambiente corporativo? Né? O que me recarrega, né? E por isso que eu falei que a meditação foi uma fase de muita descoberta pra mim. Porque você começa a ter esses insights, né? E autoconhecimento muda a vida mesmo, né, gente? Então, quando eu falo dessa plenitude, assim, dos 40, acho que a gente se conhece melhor depois de ter passado por...
né, ferramentas diversas por aí, daí a gente vai também criando essa fundação sólida e podendo até ajudar os outros um pouco mais. Sim, né? perfeito. Fê, você acha que é um papel das empresas olhar para isso também, ajudar as pessoas nesse processo, ou é um processo individual, uma busca de cada um? Assim, eu sei que é polêmica surgiu essa pergunta aqui agora, porque a gente tá vendo muito, né, esse movimento. O que essa empresa está fazendo pelos seus funcionários? Mas, até minha própria história, eu sei que tem muito da gente também, né, da gente buscar e tudo mais. Então, como que você enxerga isso? Até você agora no papel de CEO, até onde vai o teu papel como empresa? E onde começa o da pessoa sozinha, assim, nessa busca? Cris, eu acho que tá tão difícil hoje em dia você separar a linha do profissional e do pessoal, né? Então a gente tá meio que... Eu tô aqui falando como CEO da Lala ou como Fernanda Pessoa, Perfeito. né? Então, se a empresa não... cada um faz o que quer e não é culpa minha, mentira, né? Porque a gente tá ali quase o dia inteiro vivendo aquilo, não tem mais tantas barreiras. Não é que você deixa o computador no escritório e vai pra casa. Hoje em dia a gente tá em casa, tá trabalhando. Então, eu acho que cada vez mais essa linha sumiu. Ela é uma escala de cinza, né? Então, se a empresa só se importar em lucrar, ela é feita de pessoas. Então, como é que, né? Então, como é que não olha pra isso? Eu acho que hoje em dia não tem mais como você falar, não é culpa minha. Burnout é a característica do trabalho, né? Então, eu acho que se a gente não tiver uma boa relação com o trabalho, com a empresa, no fim, né? E não se orgulhar, e não tiver... Da onde você tira essa... Tudo bem, você tira dos momentos de lazer, essa energia e tal, mas você tá a maior parte do tempo da sua vida no trabalho. Né? Então, eu acho que não tem como dissociar mais. Eu até fui pensando conforme eu fui respondendo. Sim. E eu acho que eu tô com mais clareza. As empresas não podem se eximir e falar, não, aqui a pessoa só vem, trabalha e vai embora. Né? Então... Não, e acho que a empresa pode ter um papel até de incentivar a busca pela autodescoberta. Tá tudo bem. Já soma a sua opinião a respeito do futuro do trabalho nesse contexto. Porque, assim, né, a gente vivenciou a questão da pandemia com home office full, né? Todo mundo em home office. Aí agora volta algumas empresas se posicionando já como 100% presencial de novo. E aí vem aquele, né, peso todo do trânsito e tudo mais. Muitas ainda num esquema híbrido. Algumas 100% remoto e mantendo essa política. E daqui para frente, até considerando esse contexto de bem-estar, né? Como é que você tá vendo aí tendências? Eu acredito pro futuro do trabalho. Que daqui 10 anos, realmente, a gente não sabe as profissões, né, que vão existir. E se elas vão ser remotas, híbridas. Eu acho que elas vão ser um mix, né? Então, ainda tem gente apegado a esse modelo antigo do comando e controle de ter todo mundo no mesmo lugar, olhando que horas eles chegam, olhando que horas eles vão embora. Trabalhando mesmo como se fosse garantia de alguma coisa. Exato. Mas ainda é apegado a um modelo antigo que já funcionou, né? Então, acho que tem gente se apegando a... Não, vamos fazer isso funcionar até quando der. Mas eu realmente acho que mudou. Ou veio na crise, né? Deu uma crise. Não, bota todo mundo de volta no escritório. Exato. Que é assim que dava certo antes. Exato. Então, as pessoas ainda não têm muita certeza, né? E também tem essa construção de confiança, né? Veio uma geração, que é essa geração que a gente tá lidando na Lala, que não se identifica com os líderes que estão aí. Que não quer ser esse tipo de líder que tá aí. E daí eles falam, bom, mas então não vou nem trabalhar, né? Então não vou me ligar nessa empresa, não vou ficar no nem, né? Que hoje em dia tem também essa galera. Então, gente, a gente precisa embrace, né? Abraçar que o mundo mudou, que o digital, que o celular, que todas essas outras tecnologias, gente, inteligência artificial vai mudar todos os empregos, né? Então, ou você, não é que vai substituir os empregos, ele vai só mudar. Né? Você vai ter que usar aquilo. E quanto mais você souber usar aquela ferramenta, melhor pra você e pra todo mundo. Porque você vai, talvez, ter uma vida muito melhor, porque as coisas chatas que ninguém queria fazer estão sendo feitas por outras pessoas. E daí as pessoas vão ter mais tempo pra indústria criativa. Eu prefiro, outro dia eu vi esse meme, eu amei. Eu prefiro que a inteligência artificial faça as coisas chatas pra gente poder ser criativo, do que colocar eles pra fazer as imagens bonitas e criar os textos e os poemas, que é o que estavam fazendo. Gente, deixa isso com os seres humanos, entendeu? Então, a gente é bom nisso. Exato, vamos a gente fazer isso. Então,
eu acho que a gente ainda não sabe, porque as coisas estão mudando muito rápido, é exponencial, né? Mas eu acredito que tem um modelo antigo que algumas pessoas ainda estão se apegando e falta essa confiança da geração que tá vindo de que a gente sabe o que a gente tá fazendo, nós, os líderes de hoje, né? Tipo, e eles não estão muito seguros, né? Então, por isso que eles não abraçam, não vão. Mas eles vão criar as empresas deles a partir de agora. Sim. Né? Pode ver aí essas empresas criadas por Gen Z, nossa, que já são super diferentes, que já falam outra língua, que, né? Então, tipo, vai vir mais e mais essa enxurrada. E quem quiser ficar pegado ao modelo antigo, vai ser que nem, né? Vai sofrer. Vai sofrer. É isso. É a questão da gente aprender a se adaptar mesmo pra não sofrer, né? E pra ter uma vida melhor, e pra abraçar o que veio de bom. Muito legal. Fê, eu vou fazer um recap, assim, de coisas que você trouxe pra gente ir encerrando, infelizmente, esse papo, que foi uma delícia. Mas acho que tem algumas coisas que é legal a gente destacar, né? Você já começou o papo trazendo a importância e até como um valor aí seu de você poder ser você mesma. Assim, tudo que a gente falou com o que vem de bom e de ruim. Com o que vem de bom e de ruim, mas essa liberdade que veio, óbvio, com o tempo e com uma certa maturidade, né? Não é do nada, tem uma transformação, mas que hoje você se vê nesse lugar, né, de podendo ser você mesma, e com certeza isso abre espaço para que quem está com você, seja trabalhando, seja nas suas comunidades, todo mundo vai sentir a vontade de também poder ser eles mesmos, né? Então, acho que isso é fundamental, assim, a gente destacar. Falou muito sobre rede de apoio, né? A importância da gente realmente... Da rede como um todo, Da né? rede como um todo, exatamente, né? Seja a rede familiar, seja a rede de comunidade, de amigos, rede de empreendedores, rede de outros CEOs, né? A gente ouve muito, né? O lugar, né? o lugar solitário de um CEO, né? Quanto mais as pessoas sobem na carreira, elas vão trazendo muito essa coisa da solidão, de ficar ali... Por que não uma rede de apoio? Então, assim, acho que é legal falar sobre isso, e quem ainda não fez, que comece a construir e encontrar essas redes de apoio, né? Para ajudar aí a gente viver melhor. E até você trouxe a frase, é preciso uma tribo para tudo, né? Achei super interessante e me desafiou, tá? Ficar 9 meses até agora e contando, sem redes sociais. E o quanto isso te liberou espaço para fazer as coisas que você gosta de fazer e que você não tinha tempo, né, de fazer. Então, acho que vira aí um desafio muito grande, mas provocativo aí para todo mundo, com certeza. Você trouxe a importância do walk the talk, e a gente vê isso em todas as suas falas, tudo que você trouxe aqui. E o walk the talk também dentro do teu time para entregar o que você precisa entregar como produto, como serviço. Então, tudo realmente se conversando e fazendo, né, sentido. Falou muito da meditação como a sua principal ferramenta, acredito, assim, hoje de bem-estar. E o quanto você já disseminou ela aí no mundo corporativo. Espero que continue disseminando. A gente vai querer uns áudios da Fê aí para divulgar aqui, para compartilhar com a nossa audiência. Vai ser muito legal. A importância da gente usar dados para também dar espaço para esse tipo de ação, quando a gente olha para diversidade, quando a gente olha para bem-estar, tem que saber jogar o jogo, né? É o jeito de abrir conversa. O jeito de abrir conversa, e dados assim, fundamental se a gente quiser fazer a diferença, quiser fazer alguma coisa, né, dentro das empresas principalmente. Falou sobre suas conversas individuais, né, o quanto você valoriza ali o one-on-one dentro do seu time, para sentir o time, conhecer o time, ainda mais que você está chegando agora, mas acho que independentemente de você estar chegando agora, com certeza é uma prática recorrente para qualquer líder, né? E trouxe agora no final muito sobre essa nova geração. Eu até anotei de uma forma que eu entendi, que você fala assim, essa nova geração, ela veio desafiar o modelo atual, ela veio desafiar a gente, todo mundo, né? E o mundo mudou, e como que a gente consegue equilibrar tudo isso, trazer eles para o jogo um pouquinho, mas também aprender com eles, né? Mas sabe o que eu acho, Cris? Na verdade, eles chegaram num mundo que eles quase não têm mais chance de consertar
por causa da nossa geração. Né? Da geração mais velha. Tipo, a gente tá deixando o mundo... Eu não quero usar um palavrão Não fomos aqui, legais, né? mas o mundo... Olha o que tá acontecendo com o clima. Sim, não tem mais volta. E eles vão sofrer as consequências. Então, eu acho que... Eu sinto até um ressentimento, assim, sabe? E eu me sinto culpada, né? Porque eu faço parte dessa geração que não conseguiu resolver. Então, o mínimo que eu posso fazer é a minha parte. E parece pequeno. Putz, só eu fazer minha parte não vai dar certo. Mas é o que tá no meu controle. Eu posso fazer a minha parte e inspirar outros a fazer a parte deles, né? Mais gente. Mas eu sinto, nossa, coletivamente um ressentimento dessa geração de chegar no mundo e olhar. É isso que vocês estão deixando pra gente? Então, Vocês assim, fizeram tudo errado. Então, assim, legado, né? o que eu posso fazer agora, estando na Lala, é ajudá-los a articular, a se sentirem fortes, porque ainda tem como achar algumas saídas, mas, assim, o modelo que tá aí deu errado, né? E o sistema não muda, porque ele é tão enraizado, mas esse é papo de mais uma hora de podcast, eu acho. Exato. Não, muito legal. Eu acho que são esses os pontos que eu né, fiz questão de destacar. Não sei se tem mais algum ponto que você quer trazer, Carol. Concordo 100%. Eu tenho um aprendizado com a Fernanda, que é o que eu vou levar para o meu dia seguinte, né? É uma provocação que ela sempre faz. E eu amanhã já vou implementar a dica de fazer um check-in ali com uma pergunta diferenciada, trazendo essas pessoas, trazendo esse olhar diferente para aproveitar o conhecimento ali da galera também nessas trocas, né? Não só oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu sempre provoquei, mas eu adorei essa dica. Então, é isso que eu tô levando já pra implementar no meu day one. Amanhã, vira um ritual, com o meu time. Todo muito mundo começa legal. a aproveitar. Mas você tem razão, Carol, bem lembrado isso. Essa coisa da gente ficar filosofando é muito legal, mas o que eu vou fazer amanhã? Exato. Perfeito. Ela me provocou já muito nisso, legal. e provocava uma turma que a gente já teve aí experiências juntas. Então, eu aprendi isso com você e essa é a minha lição para o dia de amanhã. Me senti abraçada aqui. Ai, eu que agradeço. Muita troca boa. Que delícia esse podcast. Muito bom te receber aqui. Foi muito legal, muito especial. Obrigada, viu, Fê? Por ter aceitado aí o nosso convite. Obrigada por tanta verdade e tanta autenticidade. Esse espaço que vocês abrem é maravilhoso, porque também fico pensando aqui, né? Nossa, eu tô falando tudo isso aqui, deixa eu ter certeza que eu tô fazendo, né? Então é um lembrete também, sabe? Da gente continuar sendo melhor e amanhã fazendo mais coisa. E vambora, porque assim, é isso que tem pra fazer aqui. Não dá pra ficar perna pro ar. Não, e assim, Fê, te agradeço muito por estar aqui, ter compartilhado, com certeza inspirou muita gente que assistiu, né, esse episódio. Espero que quem assistiu também pense o que vai levar disso aqui, tudo que a gente conversou para o dia seguinte, né? Coloca aí no comentário, a gente tá no YouTube, então também dá pra gente interagir. Então espero que a Fê tenha tocado todo mundo aí como tocou eu e a Carol aqui, com certeza. E espero vocês aí no próximo episódio. Tchau, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Aproveite para seguir a gente também nas redes sociais. Lá, além dos conteúdos do podcast, a gente também compartilha muita informação sobre tudo que a gente conversa aqui. Esperamos vocês lá!